Olá pessoal, a Yellow Talk de hoje vai falar sobre o filme Garota Exemplar, do diretor David Fincher, e a gente vai poder comentar um pouco sobre os personagens principais dele, a Amy e o Nick, e a gente vai discutir um pouco sobre como esse filme constrói essa relação. A primeira cena ali, que ele começa assim, tá passando a mão assim no cabelo dela, e a última cena, esse abertura final é o marco. Na hora que eu peguei, eu fiquei assim, olhando. Porque realmente significa aquilo que ele tá querendo mostrar. Tipo assim, eu fiquei chocado já na primeira dentro fala. da cabeça. E eu me senti bem assim, até às vezes no começo, na pele dela, por ser filha única e tal, e ela também é, e aquela questão assim de moldar, né, parece que ela foi assim moldada pelo livro que os pais escreveram. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. A primeira parte do filme, assim, a gente conhece a história pelo olhar do Nick mesmo, que é ele lidando com o fato da esposa dele ter desaparecido. E a gente só conhece a Amy pelo que a gente entende que são os flashbacks dela, quando ela conhece ele ao longo da construção do relacionamento deles. E o que leva a gente a ter uma interpretação muito errada, vamos dizer assim, do que realmente aconteceu. Isso, então assim, só esclarecendo, porque já ficou claro que a gente vai comentar cheio de spoilers aqui, porque não tem como comentar esse filme sem esclarecer esses detalhes. Aqui, ó, do lado vai aparecer uma placa imensa, assim, ó. Spoilers. Se você não quer saber, se você não viu o filme, não assista esse vídeo. A gente pode entender que o filme tá meio que dividido em 2 ou 3 partes, assim. E a que marca o início dessa segunda parte, que recomeça a história, é quando a gente descobre que a Amy, na verdade, está viva e foi tudo plano dela. Ela cria uma amiga, ela cria uma vida de esposa perfeita, porque ela quer ser uma pessoa perfeita, e quando as pessoas não estão nesse ideal de perfeição, é hora de se livrar deles. Mas eu acho que o mais importante do filme, não sei se já tá na hora da gente falar isso, mas talvez já tá, é a questão da relação dela com o marido, é a questão do casamento. Everyone told us marriage is hard work. Porque o casamento dela, assim, até você brincou, né, na questão do livro, que ela fala aquela frase no livro que o autor deixa. O casamento mata, tipo, a pergunta que ela deixa no ar, com base em todas as informações que a gente tem, sabe? Do desaparecimento dela e de como que a relação deles acaba sendo doentia, assim. Here's Johnny! O filme, ele mostra muito essa questão de, tipo assim, o tempo todo ela lembra pra ele, nossa, casamento é preciso de esforço, e ele não era esforçado. E eu acho legal que ele consegue explorar isso, é que ele percebe o tanto que ele é melhor com ela, sabe? Ele consegue ver que, tipo, mesmo ela louca, tipo, fez um monte de merda, matou um cara e forjou a própria morte, foi isso que fez ele conseguir ser mais atento, ele conseguir chegar num lugar, prestar atenção no que ela tá fazendo, prestar atenção em tudo que tá acontecendo ao redor, tentar prever as reações. Então assim, ele passou a ser uma pessoa com muito mais atenção para todos os aspectos da vida, ele passou a ser uma pessoa muito mais racional do que ele era, porque ao longo do filme, ele se mostra uma pessoa extremamente inconsequente, boba e sem planejamento nenhum. Ele deixa a vida acontecer. Agora, a Amy é exatamente o contrário. Ela planeja cada detalhe agora, de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Se acontecer qualquer coisa da história que a gente não teve conhecimento, a Amy já vai ter planejado isso. Não, e uma outra coisa que eu acho interessante no filme em si é a relação das pessoas ali presentes, dos personagens, com a mídia. Posso pedir um favor pra você? Eu não gostaria que você continuasse no programa, porque desrespeitou minha plateia, me desrespeitou também. Por favor. Não dá, por favor. Porque você vê que ali são plantadas histórias ali, que é tipo um comentário da mulher,
que fez com que todo mundo pensasse que o cara era incestuoso com a própria irmã, por exemplo. Mas o jeito ali também, você viu na hora que a mulher aparece, ela aparece assim, toda vestidinha, comportadinha, nada do que ela tava com um corcelê de cor, assim, mostrando tudo, e do nada ela aparece lá pra a coletiva lá. Mas mais convincente, já. Rede Globo essa, já. Cena de choro. Chorando assim. Vestida. A amante vestida, toda comportada. Como uma freira, como uma caindo em freira, sala. do cabelo. E eu achei interessante porque mostra realmente como que a gente constrói uma imagem, né, da gente. Isso. A gente quer construir pra frente das câmeras, até eu estou construindo uma imagem aqui agora, mas a gente quer construir uma imagem boa da gente. Mas eu acho legal também a gente pensar no outro aspecto, assim, já discutindo um pouco mais sobre a obra como um todo e não sobre questão dos personagens, da história e tudo, é pensar se a obra tem uma ideia machista ou feminista por trás dela. Exato. E que eu acho que é uma dualidade muito boa, assim, de pensar, porque ela é cheia de elementos pelos dois aspectos. Porque a gente tem uma personagem muito forte, empoderada e que controla toda a história sozinha. Tudo acontece em função do que ela planeja, e eu acho que isso é muito legal, porque a gente precisa de ter essas personagens como referência mesmo. Pra mim, assim, eu acho que desde Kill Bill eu não vi uma história assim sobre vingança com uma personagem tão intensa e marcante assim, pra ficar na história do cinema mesmo. E só que assim, a personagem também faz um monte de coisas assim erradas que a gente, tipo assim, pode ver que é uma justificativa de muita gente para algumas situações do cotidiano mesmo de violência contra a mulher. Por exemplo, ela forja estupro, ela cria situação de violência doméstica, sabe? De pressionar para abortar e de situações assim, para transformar o marido dela, em primeiro lugar, depois o Daisy, né? Que foi a vítima maior dela, em vilões da história mesmo. Trazer essa ideia de mocinha para ela. A Amy controla a história. A gente assiste a primeira parte do filme achando que é o Nick que causou tudo e tal. Quando a gente passa por essa reviravolta, que a gente descobre que a Amy teve por trás e que ela controlou basicamente todos os detalhes do que a gente viu antes, a gente percebe que ela é a personagem mais forte e que ele é só um complemento para a história dela. Tudo gira em torno do que ela quer e do que ela considera perfeito. A Yellow Talk de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a gente e ligados nos nossos novos materiais.